maneira muito especial, eu quero continuar falando do chamado missionário, da vocação missionária. Eu falei domingo passado sobre a importância da boda. E hoje eu quero falar da importância da missão. Eu quero, com a palavra de hoje, confrontar você. Quero desafiar você. Deus nessa tarde vai confrontar você para viver um novo tempo em sua vida e em seu ministério. Você crê nisso? Amém. Amém? Você pode receber isso da parte de Deus, não da minha parte, mas da parte de Deus. Então, se prepare o cinto. É só o começo daquilo que Deus vai fazer. Vamos à palavra de Deus. Abram a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5, do 1 a 7. E depois, Kaique, nós vamos fazer a leitura do versículo 26 a 39. Abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu telemóvel, Bíblia online. Se você também quiser, você pode acompanhar no telão. Acharam? Vamos à palavra de Deus? Atos capítulo 8, versículo 1. Olha só o que está escrito. Acompanhe comigo. E também Saulo consentiu na morte dele. E, portanto, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja primitiva que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E os varões piedosos foram sepultar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e os encerrava à prisão. Eles eram presos, mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Preste atenção, fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. Preste atenção agora, versículo 5, por favor. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Jesus Cristo. E as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Agora, vamos lá ao versículo 26 em diante. Vamos fazer só a leitura do 26. Depois você mantém a sua Bíblia aberta e nós vamos analisar o restante. E o versículo 26 começa assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Até aí, feche seus olhos, abre o teu coração. Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez. Da mesma forma os nossos corações. Ó Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda a humildade, que nesta hora eu diminua e que tu cresças em mim. Ó Pai, eu preciso mais uma vez a sua presença em minha vida. Toca nos meus lábios, toca na minha mente, faz de mim a tua vontade, o teu querer. Ó Espírito Santo, eu preciso de ti. Sozinho eu não consigo. Me ajuda.
ajude, Pai, que esta palavra reafirme algumas verdades em meu coração e em meu ministério, e no ministério de muitos aqui nessa tarde. Que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem possa, Senhor, nessa tarde, simbolicamente, ser terra fértil, e que a tua palavra possa gerar frutos em nós. É o que nós oramos e te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos irmãos, Filipe fazia parte da igreja primitiva, da igreja de Jesus Cristo, na cidade de Jerusalém. Princípio da igreja, começo da igreja, havia grandes conversões, muitas conversões de pessoas em Jerusalém, aonde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, e eles foram então, a igreja, todos aqueles que estavam reunidos nos cenáculos, liderados por Pedro, cheios do Espírito Santo. E portanto, uma grande obra começa em Jerusalém. A igreja cresce, segundo as Escrituras, num sermão, numa pregação de Pedro em Jerusalém, logo no princípio da igreja, 3.000 almas se renderam a Cristo, numa pregação do apóstolo Pedro. Portanto, a igreja está crescendo em Jerusalém, a igreja está bombando em Jerusalém, a igreja está progredindo em Jerusalém, o cristianismo está se expandindo em Jerusalém. Mas o texto que nós propomos nessa tarde, que fizemos a leitura, Atos 8, versículo 1, diz o seguinte: tem aqui uma informação. Segundo o texto, diz que houve uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Aconteceu cenas terríveis em Jerusalém. Irmãos da comunidade de Jerusalém foram assassinados por causa da sua fé. E um dos primeiros mártires da igreja primitiva, seu nome era Estevão. E junto com Filipe, personagem que nós vamos analisar nessa tarde, diz que ele era um dos diáconos, um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva. Ele era diácono. Mas ele não era só o diácono que servia as viúvas, que cuidava da parte social da igreja, que distribuía o alimento, a cesta básica. Não! Eram, pelo menos Estevão e Filipe, eles tinham o dom de pregar e pregar a palavra de Deus. E eles então eram evangelistas, eram homens que, além do serviço social da igreja, eles ajudavam no ministério pastoral dos apóstolos, porque eles eram pregadores, evangelistas. E segundo o texto bíblico, um dos diáconos, Estevão, acaba ficando na história como o primeiro mártir. A Bíblia diz que ele foi preso, perseguido e apedrejado até a morte. Os primeiros versículos do capítulo 8 de Atos relatam esse acontecimento. Um homem que se chamava Saulo e que depois foi escolhido por Deus, e Deus mudou o nome dele para Paulo, o apóstolo Paulo. O Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, era um perseguidor da igreja. Ele liderava, meus queridos irmãos, uma espécie de polícia religiosa naquele tempo. E portanto, ele entrava nas casas, prendiam os primeiros cristãos, lançavam-nos na prisão, e se preciso for, matava os primeiros cristãos. Portanto, a informação que começa no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, começa dizendo que havia uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Portanto, a igreja se dispersou, a igreja saiu do seu local de culto e passou a mudar para cidades vizinhas, por toda a Judéia, principalmente para Samaria.
interessante então que Deus então começa agora a trabalhar da mesma forma, com a mesma intensidade de Jerusalém em Samaria. E o Filipe, meus queridos irmãos, que era um dos diáconos, personagens que nós vamos estudar e analisar nessa tarde, que também, segundo as Escrituras, é conhecido como o Filipe, o diácono, o evangelista. Ele começa então uma obra missionária em Samaria. Ele começa a pregar em Samaria com muita autoridade e com muito poder. Segundo as Escrituras, Filipe está sendo bem sucedido em Samaria. A Bíblia narra que as multidões apareciam nas cruzadas evangelísticas que Filipe realizava para ouvir as suas pregações. Segundo as Escrituras, havia curas em Samaria. Espíritos imundos saíam das pessoas em Samaria. Paralíticos passavam a andar em Samaria. Cegos passavam a ver em Samaria. Havia um movimento espiritual profundo acontecendo em Samaria através do diácono Filipe. Havia sucesso no trabalho evangelístico da igreja em Samaria. Mas agora nós vamos lá para o versículo 26. Mas estava tudo acontecendo em Samaria. O que aconteceu em Jerusalém agora está acontecendo em Samaria. A igreja crescia, a igreja progredia, novos cristãos se integravam à igreja e eles eram batizados nas águas e batizados no Espírito Santo. Um grande sucesso. A igreja está crescendo em Samaria. Mas preste atenção comigo aqui. Versículo 26. Versículo 26 diz o seguinte: que o Espírito Santo de Deus chegou para Filipe e disse o seguinte: Filipe, eu quero que você deixe o que você está fazendo em Samaria e vai para o sul, para a estrada que liga Jerusalém até Gaza. Deixa eu abrir aqui uma janela para comentar o seguinte. Não sei se vocês têm visto nos noticiários. Uma guerra está acontecendo no Oriente Médio entre Israel e o grupo Hamas, que lidera ou comanda a Palestina. E o interessante é que alguns dias atrás o primeiro-ministro de Israel deu uma ordem para o povo da Palestina, e isso me chamou muita atenção. A ordem era o seguinte: saiam do norte e vão para o sul. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele manda o povo, a população, deixar o norte e ir para o sul, porque ele vai bombardear o norte. Mas o interessante é que, segundo as notícias, ele acaba bombardeando o sul também. De qualquer forma, eu não quero entrar nesse mérito. A guerra sempre é uma estupidez humana e nenhum lado tem razão na guerra. Mas interessante, e voltando ao texto bíblico, que Deus fala para Filipe o seguinte: deixe o que você está fazendo e vai para o sul, através de uma estrada que liga Jerusalém a Gaza. E ainda no versículo 26, Deus faz uma observação: que estrada esta que está deserta. Entre outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: Filipe, deixa o que você está fazendo e vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, por uma estrada que está deserta. E eu quero te dizer, Filipe, é o seguinte: nessa estrada não há infraestrutura, nessa estrada, na realidade, não há nenhum movimento, nessa estrada, aliás, não há quase ninguém, não há um posto de serviço, não há uma hospedaria,
você está fazendo e vai para essa estrada deserta onde não tem ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Como? Pensa aqui comigo, meus queridos irmãos. Como esperar uma ordem dessas vindas de Deus? Sabe que você está preparado para isso? Será que você está preparado para quando Deus te chamar? Porque muitas vezes quando Deus nos chama, Ele vai fazer alguns pedidos, e de repente alguns pedidos que serão inusitados. Essa que é a verdade. São pedidos que muitas vezes vai desafiar a lógica. Por quê? Por que Deus vai me chamar para me tirar de uma área de conforto, para me enviar para um lugar que não tem gente, para começar tudo do zero, para começar tudo de novo? Qualquer pessoa pensaria o seguinte: mas Senhor, será que a lógica dessa chamada missionária que o Senhor está fazendo sobre a minha vida, sobre a minha família? Porque, Deus, eu estou dando certo em Samaria. Senhor, as multidões estão aparecendo em Samaria, a palavra está sendo pregada em Samaria, Senhor. Eu estou dando resultado, eu estou dando frutos. Senhor, havia curas em Samaria, está acontecendo curas em Samaria. Espíritos imundos estão deixando as pessoas em Samaria. Está havendo curas em Samaria. Paralíticos passam a andar em Samaria. Cegos passam a ver em Samaria. Portanto, Deus, não há lógica naquilo que o Senhor está me pedindo. Por que me enviar para um lugar que não tem ninguém? Para um lugar que eu preciso começar tudo de novo? Eu estou dando certo em Samaria. Está preparado? Está preparado? Deus pode chamar. Deus pode chamar. E às vezes o pedido, o convite de Deus é desafiador. A primeira coisa que eu quero partilhar com vocês e que eu aprendo com essa história, o texto bíblico diz que havia uma perseguição em Jerusalém. A perseguição começa a se expandir pela Judéia. A perseguição chega a Samaria. Deus desafia Filipe, mandando ele para um lugar deserto, para uma estrada deserta. E eu aprendo aqui, quero partilhar com você nessa tarde, que há certas perseguições que são permitidas por Deus para nos tirar da área de conforto. Essa que é a verdade. Há certas perseguições, meus queridos irmãos, que são permitidas por Deus para tornar insustentável a nossa presença no país, para se tornar insustentável a nossa presença numa cidade, para se tornar insustentável a nossa presença entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, entre as pessoas mais chegadas, entre os nossos hábitos diários, para nos tirar da área de conforto. Há perseguições que Deus permite para que seja insustentável a nossa presença no nosso emprego, no nosso ambiente de trabalho, a nossa parentela, para nos fazer mover, para nos fazer sair do lugar, para nos fazer viver um novo ciclo, para nos fazer viver um novo tempo. É isso que você precisa entender. Se Deus não permitir muitas
muitas vezes que a perseguição vem sobre a sua vida, você não vai sair. Sabe, é como aquele filhote de passarinho que está no ninho, quentinho, no aconchego. Por isso que muitas vezes Deus permite uma certa perseguição. Não é perseguição para te destruir, não é perseguição para lhe causar mal, mas simplesmente Ele permite muitas vezes você sair de uma área de conforto, para levar você a viver um novo ciclo, um novo tempo. Lembra da poda? Na semana passada, Deus continua falando, Deus continua podando. Por que Ele faz isso, pastor? Sabe por que Ele faz? Porque naturalmente, meus queridos irmãos, há uma acomodação nossa e da nossa parte de permanecer aonde está dando tudo certo, aonde está tudo maravilhoso, onde está tudo pronto. Vem comigo. Jerusalém era a sede da igreja primitiva. Jerusalém era onde estavam os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus. Jerusalém era onde era a sede da igreja. Jerusalém era onde havia estrutura. Jerusalém era onde estava o dinheiro. Mas você precisa entender que há um princípio, que a igreja de Cristo não pode ficar estagnada, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. A igreja de Cristo está em constante movimento. E muitas vezes Deus precisa, como se fosse uma bomba, simbologicamente lançada, muitas vezes no meio de nós, para dispersarmos, para que a igreja esteja em constante movimento. Por isso você precisa sair daqui nessa tarde com a convicção: quando Deus quer usar alguém, vai promover mudanças, perseguições. Você muitas vezes não vai entender: o que está acontecendo na minha vida? Por que essa revolução está acontecendo na minha casa, na minha família? Tirando aquilo que me parecia lógico e confortável. Porque Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar o seu ministério, Ele quer usar a sua família, Ele quer usar a sua boca. Usar os seus dons e seus talentos. Mas vamos voltar ao texto bíblico. E muitas vezes você precisa estar preparado e preparada, porque às vezes Deus vai te fazer mudar para onde não tem nada, para onde tem pouco dinheiro, para onde tem muito desafio. Às vezes para um lugar ou para uma localidade que não tem nenhuma infraestrutura. Será que você está preparado? Será que você está preparado? Mas há uma coisa linda nessa história. Filipe está. E a Bíblia diz que ele obedeceu o chamado do Senhor. Versículo 27, livro de Atos 8, versículo 27. A Bíblia diz que Deus mandou: sai da onde você está dando certo, sai da onde você está progredindo, sai da onde você tem estrutura, sai da onde você está bombando, onde as coisas estão acontecendo. Embora que eu tenho uma missão para você num lugar desafiador. As Escrituras dizem então no versículo 27, começa assim: e Filipe levantou e foi. Filipe levantou e foi. Versículo 27. A Bíblia diz então que Filipe, após ouvir as ordens de Deus, se levantou e partiu.
deixou tudo para trás, deixou parentes, deixou amigos, deixou a igreja de Samaria, deixou os apóstolos, talvez deixou os bens, talvez deixou as riquezas, deixou tapinha nas costas, deixou o reconhecimento, porque tudo dava certo em Samaria, para seguir o propósito daquilo que Deus mandou ele fazer. E qual é o propósito? Pega uma estrada para Jerusalém, da Gaza. Não tem nada, não tem estrutura, está deserto. Eu fico aqui imaginando o Filipe. Talvez ele preparou um lanchinho, uma garrafa de café, né? Contextualizando a mensagem. Bora fazer o que, né? Deus mandou, vou obedecer. E ele vai lá com a sua mochila, o seu lanchinho. Meu Deus, nem um carro passa aqui, nem uma carona. Meu Deus, não tem um hotel. É só poeira nesse deserto. Não tem ninguém. Mas de repente, ele está andando naquela estrada deserta. E o texto, ainda no versículo 27, diz que ele dá uma olhadinha para trás. Eu estou aqui contextualizando a mensagem. E o versículo 27 diz que está vindo alguma coisa, um veículo lá, um monte de poeira, sei lá o que está vindo ali. Que coisa, né? Será que é só vento mesmo? Tem poeira lá atrás, mas não era poeira não era só uma tempestade de vento não. Segundo o versículo 27, ali está vindo uma carruagem. Talvez você que é desse tempo, o que é carruagem, pastor? Carruagem no tempo antigo era um veículo de 2 ou 4 rodas, movido e puxado por mais de 2 cavalos, 3, 4, 8. Era uma carruagem. Deixa eu te dizer uma coisa, era um carro de luxo na época. Quase ninguém tinha. Estava vindo lá, segundo o versículo 27, um eunuco, etíope, africano, um negro, mordomo-mor e alto funcionário da rainha dos etíopes, superintendente da rainha, segundo as escrituras, que cuidava de todos os seus tesouros. E segundo o versículo 27, ele estava indo a Jerusalém. Aliás, ele tinha ido a Jerusalém e voltava de Jerusalém para a sua terra. Deixa eu te dizer uma coisa: a Etiópia, que existe até os dias de hoje, sempre foi um país que, com muita ligação com a Bíblia e com o passado. É uma terra muito antiga, que já existia no tempo de Jesus. E segundo, então, as escrituras, esse oficial etíope está voltando de Jerusalém. Jerusalém era uma terra de adoração, como nos dias de hoje, onde muitos peregrinos iam para lá, como nos dias de hoje. E esse homem voltava de Jerusalém para a sua terra. E aqui que tem alguma coisa a ver com o tempo de hoje. A estrada que liga Jerusalém a Gaza, na realidade, está dentro da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, que está em guerra nesse momento, meus irmãos, é uma extensão de terra com cerca de 40 quilômetros lineares em linha reta. Muito estreito, muito pequeno, onde hoje, atualmente, vivem quase 2 milhões de pessoas que estão recebendo bombas por todo lado. E esse oficial eunuco, então, voltava de Jerusalém para sua terra, assentado em seu carro, certamente protegido por alguns batedores. Havia segurança naquele tempo, porque havia ladrões como no tempo de hoje.
piratas do deserto. E é muito provável então que esta carruagem está cercada de soldados etíopes. Mas interessante, no versículo 29, olha só, o Deus que mandou Filipe para lá, disse para ele o seguinte: Filipe, é sua hora, pede uma carona. No português de Portugal, pede uma boleia. Mas Senhor, será que se eu aproximar desse carro, eu não serei atacado? Tem tantos ladrões no deserto, eu aqui um peregrino, com uma mochila, com alimento nas costas. Pede carona, obedeça. Ele acena. Impressionante, meus irmãos. Quando Deus quer usar você, Ele vai abrir os caminhos. Sabe? Quando Deus quer usar você, não se preocupe com o suprimento, com o seu sustento. Não se preocupe de onde o dinheiro vai vir. Não se preocupe com o seu salário. Não se preocupe. Se você tem uma convicção e um chamado, e você tem a certeza que é de Deus, não se preocupe. Aquele que te chamou, aquele que levantou você, aquele que te deu uma palavra profética, vai levantar pessoas, príncipes, reis, empresários, pessoas com condições financeiras para suprir a sua necessidade e patrocinar a sua chamada missionária. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele vai providenciar um sustento. Talvez você chegou hoje aqui falando: estou desempregado. Até agora não apareceu um emprego digno onde eu pudesse suprir as minhas necessidades da minha casa. Senhor, está tudo escuro, eu não estou vendo nada. Confie em Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor e confie nele. E o demais Ele tudo fará. Sabe, Deus vai levantar pessoas, homens, mulheres, empresários, gente de posse, gente com condições, para dar um emprego que você precisa para suprir as suas necessidades, para você pagar as suas contas, para você pagar o seu aluguel, a sua renda. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu sou resposta disso. Esse lugar, esse templo é resposta disso. Portanto, eu estou falando de algo que eu tenho vivido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ele pediu carona então. E aí ele não foi só carona não. Diz que o oficial, o eunuco, falou: sobe aí, senta aqui comigo. Deus vai fazer isso com você. Sabe, você vai sentar ao lado de gente importante, você vai sentar ao lado de gente influente. Deus não vai te desamparar, o dinheiro não vai faltar, a sua família não vai perecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O oficial falou: senta aí, irmão. Como começou a lição? Como começou? Marmita, cafezinho, poeira, estrada deserta, sem condição. Mas agora parece que a coisa mudou. Eu imagino aqui, o texto não deixa claro isso, mas eu imagino o Filipe sentado aqui ao lado do oficial eunuco, sabe? E um leque. Quem sabe o que é leque, né? Será que existe isso ainda hoje? Aquele calor, ai meu Deus do céu. Quem sabe ali um servo abanando eles. Quem sabe uma aguinha fresca. Quem sabe uma uva, uma fruta da época. Deu vontade agora, bateu forte. Mas interessante, às vezes Deus, quando tem um chamado na sua vida, Ele vai colocar gente no teu caminho. Gente para ouvir o teu testemunho. Gente para ouvir a tua voz.
Sabe, uma palavra de Deus. É no restaurante, tem uma pessoa, um grupo de pessoas sentadas ali, você vai começar a abrir a sua boca, você não está entendendo. Mas o que é que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso? Mas você vai impactar o coração de alguém. Aleluia, Jesus. Você vai se reunir na faculdade, aquele monte de gente falando piadinha grotesca, de mau gosto, e Deus de repente vai te usar, jovem, para você abrir a sua boca e ministrar. Olha, eu tenho uma palavra para vocês nessa tarde. Sabe, as pessoas vão ficar impactadas com aquilo que você vai falar. Meus queridos irmãos, quando Deus quer usar a vida de alguém, uma pessoa, uma única pessoa, um jovem, uma mulher, um homem, através da sua boca, da sua palavra, pode falar uma palavra de conforto que vai libertar uma casa, uma família, quem sabe um bairro, quem sabe uma cidade. Deus vai usar você, Deus vai usar a sua vida, e a oportunidade estará sempre diante de você. A oportunidade estará no metro, a oportunidade estará no comboio, a oportunidade estará no autocarro, quem sabe na fila do banco. Deus vai usar você, Deus vai usar a sua boca, Deus vai usar o seu testemunho. E foi isso que Deus fez com Filipe. Versículo 30. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar um assunto, as pessoas vão sentar do seu lado e vão ser impactados. Deus deu estratégia para ele. Muito obrigado. Segundo o texto bíblico, versículo 30, o Filipe percebe que o oficial eunuco está com as escrituras abertas, está lendo ou tentando ler as escrituras. E ele, então, aqui inicia uma conversa, versículo 30, ele diz o seguinte: escuta, o senhor está entendendo aquilo que o senhor está lendo? No versículo 31, o homem responde para ele o seguinte: como que eu poderia entender, rapaz, se ninguém me ensinar? Há um princípio aqui. É impressionante, mas há um princípio aqui. Você já falou para alguém do seu convívio, falando o seguinte: olha, leia a Bíblia que você vai entender. Não faça isso. Não é que a pessoa não pode ler a Bíblia, mas há um princípio aqui. Há um versículo na Bíblia que eu não tenho agora, minha cabeça, no meu computador, que está escrito: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Tá? Esse é o princípio. Posso falar uma coisa? Você pode ter a Bíblia mais bonita que for, a tradução mais interessante que for, pode colocar ela ao lado da sua cama, pode abrir o Salmo 91 e pode dizer assim: olha, eu não vou à igreja, afinal eu quero seguir a Deus no meu jeito, eu quero ser autossuficiente. Esse negócio de igreja, de comunhão, pode ter gente que tem um problema, você tem razão, tem sim, mas a palavra de Deus nos ensina: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Não tente fazer isso. Não tente ficar sozinho. Não tente ficar sozinha. Não tente ser autossuficiente. Tenha um pouco de humildade, porque a fé vem pelo ouvir. Depois coloca isso na vinheta lá embaixo: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente se fortalece. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que nós nos reforçamos e somos abençoados mutuamente, um ajudando o outro. O testemunho teu é bênção na minha vida, o meu testemunho é bênção na sua vida. E é por isso que há uma tendência de alguém que se afasta da comunidade cristã se esfriar, a ponto de chegar um momento que a pessoa está completamente vazia, decepcionada, deprimida, triste, tentando suicídio, tentando
buscar prazeres nas drogas e na bebida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra de Deus. Esse homem estava com o coração vazio, cheio de dúvidas, mas precisou da palavra de Filipe para orientá-lo. Meu irmão, minha irmã, não há cristianismo se não houver palavra pregada, ministrada. Não há culto se não houver ministração. Nós podemos deixar de tocar bateria, nós podemos deixar de tocar os louvores, mas a palavra de Deus precisa ser pregada e afirmada todos os dias. Versículo 32. E aqui, vou resumir, no lugar da escritura que o eunuco lia, naquele trecho da Bíblia, livro de Isaías, que Jesus, que havia de vir, foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a boca. O livro de Isaías profetiza sobre a vinda do Messias. Versículo 35, por favor, posta aí. Segundo, nós estamos terminando essa história. Versículo 35 diz que então Felipe, abrindo a boca, pregando a palavra de Deus e começando nesta escritura, livro de Isaías do Velho Testamento, lhe anunciou Jesus. Versículo 36. E indo eles caminhando alguns quilômetros, chegaram ao pé de alguma água, uma lagoa, uma represa, e disse o eunuco para o Felipe: eis aqui água, Felipe, o que me impede que eu seja batizado nas águas? Versículo 37, olha só o que Felipe responde para ele. E disse Felipe: é lícito, meu irmão, se crer de todo o coração. E respondeu o eunuco e disse: eu creio, Felipe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38 e 39 para encerrar. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco. Felipe o batizou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso continuou seu caminho. Deixa eu explicar. Geograficamente, Jerusalém entra em Gaza, faixa de Gaza, como está acontecendo a guerra. Há uma saída de Gaza para o Egito, onde hoje, trazendo o tempo de hoje, é onde estão entrando a ajuda humanitária na faixa de Gaza. Portanto, esse eunuco, saindo de Jerusalém, passando pela faixa de Gaza, ele sai pelo caminho do Egito, e o Egito já é no continente africano, já é África branca. E evidentemente, passando pelo Egito, ele já estava dentro da África, ele chegaria à sua terra. Há muitos historiadores cristãos que acreditam que através desse eunuco, o Evangelho chegou até a Etiópia. Alguns anos atrás, essa igreja recebeu um missionário que vive na Etiópia. Na realidade, ele é angolano, mas ele é embaixador na Etiópia. Olha, tem um cara importante aqui, uma autoridade. Esteve conosco aqui no culto. E ele deu testemunho daquilo que Deus tem feito na Etiópia. Sabe, continua sendo um país de muita guerra civil, de muito desafio. Mas é muito provável mas é um país que tem muitas igrejas, que tem uma obra missionária espetacular. E
muitos entendem então que foi através desse eunuco que o Evangelho chegou em Etiópia. Eu encerro, meus queridos irmãos, te fazendo um desafio. Essa palavra é para confrontar você, para tirar você da cadeira, para tirar você da área de conforto. Muitas vezes Deus vai te colocar num aperto, Deus vai te colocar numa área que não tem estrutura. Mas a pergunta é: será que Deus pode usar? Será que Ele pode contar com você? Será que Ele pode contar com a sua vida? Será que Ele pode contar com o seu chamado? Posso falar uma coisa? Nós falamos isso na mesa dessa semana. O pior desafio de um homem e de uma mulher é andar em direção contrária àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe? Porque se o diabo estiver te perseguindo a sua casa, a sua família, áreas da sua vida, é só você cantar o nome de Jesus e Ele é obrigado a fugir e sair da sua vida, sair da sua casa, sair da sua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa: desafiador é você andar longe de Deus. Quando Deus está te chamando, você quer andar no caminho contrário. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Deus falou: vai para Nínive. E ele não nada, escondeu um navio, foi dormir no porão e ficou quietinho. O problema dele não era com o diabo, porque o diabo a gente expulsa no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Ah, mas como é complicado andar nos caminhos contrários àquilo que Deus te designou. Posso falar uma coisa? Eu tenho gente em casa, na família, que está querendo viver essa experiência. E eu não me preocupo. Não. Eu nem oro, para ser sincero. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus não é um Deus de castigo. Quem castiga é Satanás. Nós servimos um Deus bondoso e misericordioso, que ama os seus filhos. E no tempo certo, na hora certa, eu tenho a plena convicção que Ele vai trazer de volta. Sabe? E colocar no caminho. A Escritura diz que Jonas, lá no ventre daquele animal grande, clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. E a Escritura diz que ele foi libertado numa praia deserta. E ele foi fazer aquilo que Deus tinha designado para ele. Por isso, se Deus tem te chamado, se Deus tem falado com você, é melhor você obedecer. É melhor você obedecer. É melhor você obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua santa e bendita palavra, Senhor, que nos encoraja a prosseguir. Senhor, nós queremos viver no teu caminho. Senhor, nós queremos viver no teu propósito. Oh Senhor, nada é nosso, nada nos pertence. Senhor, nós queremos viver o seu chamado. Oh Senhor, nós aprendemos hoje que uma palavra nossa, humildemente, numa rodinha, num ambiente de trabalho, numa universidade, junto aos nossos vizinhos, nós podemos mudar a história de uma pessoa. Nós podemos mudar a história de um suicídio. Nós podemos, Senhor, mudar a história de uma família, de um casamento, de um relacionamento que está prestes a ser destruído. Senhor, nós podemos mudar um bairro, nós podemos mudar uma cidade, e nós podemos mudar um país. Oh Senhor, por isso nós queremos estar preparados para o chamado. E quem sabe pergunta que Deus faz nessa tarde: aonde estão os Filipos? Aonde estão os Filipos? Aonde estão as Filipas que estão dispostos a se levantar para fazer aquilo que Deus chamou para fazer?
estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Usa-me, Senhor. Agora é hora de você orar a sua oração pessoal. Humanamente eu não tenho condições de entrar na sua mente e no seu coração para saber qual é o seu propósito e a sua oração. Algum pode ser uma situação financeira, outros uma situação de enfermidade na família ou pessoal, outro um desafio qualquer. Mas agora é hora de você, nós vamos terminar e vamos encerrar. É hora de você orar pela sua vida, por você. O que é que você precisa? Aonde Deus pode entrar no seu caminho? Faça a sua oração. E agora, Senhor, recolha nossas orações. Eu tenho minhas necessidades, meus irmãos têm as suas. Oh Jesus, nós não queremos sair daqui sem a tua presença. Vá conosco para a nossa casa, vá conosco para o nosso ambiente de trabalho, vá conosco para onde a gente colocar os nossos pés, as nossas mãos. Faça isso, Senhor. Receba a nossa oração como se estivesse num cesto. Cuide de nós, porque nós te pedimos. Em nome de Jesus. Quero chamar as crianças daqui à frente. Quero orar com vocês e por vocês. Vem aqui. Estou muito bem aqui, Joãozinho. Vem cá, João. Aqui é a minha. E aqui está o outro João. É dois João. É isso mesmo. Nossa, que coisa linda. Dois João. Vamos jogar bola a qualquer hora aí, viu, Fábio? Vamos, 2 minutos jogar bola. E a Aninha também. Eu fiquei sabendo que a Aninha gosta muito de futebol. Meu pai não aguenta. Ah, esse aí, com essa barriguinha aí, esse tanquinho, né? O pastor também está no mesmo caminho. O Paulo tem jeito, o Paulo tem perfil de atleta. Tem. Só perfil. Sinta suas mãos para cá, vamos orar pelas crianças. Pai, o culto não é só de adulto. Nós queremos orar pelos Joãos, pela Aninha, Senhor, por todas as crianças representadas. Senhor, eu oro pela Valentina. Ore por alguma criança que você lembra neste momento, sobrinho, irmão, aonde estiver. Oramos pelas nossas crianças, nossos vizinhos, Senhor, o Gui, o Guilherme, o Senhor Pedrinho, aqueles que eu não sei o nome. Jesus, abençoe eles. Tenha uma semana abençoada. Livra de toda enfermidade, de todo acidente doméstico, de toda queda, Senhor, na escola, onde estiver. Porque naturalmente as crianças, Senhor, têm uma energia, ó Senhor,